pessoal, tudo bem? Animados para mais uma viagem com a gente. Hoje a gente vai mergulhar no universo, como posso dizer, mágico e cheio de história. A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. Nossa, essa obra é incrível, né? Uma saga familiar que atravessa gerações, com realismo mágico, mistérios. Uau. Pois é. E tudo isso num país latino-americano que a Allende não chega a nomear, sabe? Mas a gente sente a atmosfera, as nuances da cultura. Só, e as mulheres dessa família, que força. Verdade. Começando pela Clara, a matriarca. Imagina só ter dons sobrenaturais desde criança. Mover objetos com a mente, prever o futuro. Desde pequena, ela já tinha essa conexão com o sobrenatural, né? E a família, como é que lidava com isso? De um jeito bem natural, sabe? Sem muito espanto, como se fizesse parte da vida deles. Além de constrói isso muito bem. Ela usa as premonições da Clara, como da morte dos pais, para conduzir a trama de um jeito. Surpreendente. Sem cair no clichê, né? Exato. E por falar em personagens marcantes, não podemos esquecer do Esteban Trouble, o patriarca. O Esteban. Que figura complexa, ambicioso, movido por desejos. E capaz de construir um império. Tanto pelas paixões quanto pelas perdas, né? E a relação dele com a Ponte Garcia, a camponesa. Nossa, esse caso é marcante. Marca o início da jornada dele nas Três Marias. Revela muito sobre ele, sobre as relações de poder. Sem dúvida. Aliás, em Las Três Marias que a gente vê o Esteban Trueba impor um sistema de trabalho rígido. Às vezes até cruel, né? Sim. Um sistema paternalista que, apesar de trazer um certo progresso. Deixa bem claras as desigualdades da época. Totalmente. E aquele discurso inflamado dele, justificando tudo. Ordem e progresso, né? Isso. Te faz pensar, né? Até que ponto a busca pelo poder justifica a opressão? É um tema que ainda ressoa hoje em dia. Com certeza. E nesse contexto todo, a figura do Pedro II Garcia, o capataz, é bem interessante. Ele representa a lealdade, a ordem dentro daquele sistema. Mesmo diante da injustiça, né? Mas essa aparente passividade. Não dura pra sempre. É verdade? A revolta dos camponeses. É um ponto de virada na história. A tomada de Las Três Marias, o sequestro do Esteban. Que reviravolta, né? E no meio disso tudo, A história de amor. proibido. Blanca e Pedro III Garcia. Filha e filho do capataz, que ousadia. Desafiando as normas, a rigidez do Esteban. E olha só, o encontro secreto deles acontece no mesmo lugar onde o Esteban. Teve o caso com a Pancha Garcia. Que paralelo, hein? Simbolismo puro. E aí o Esteban descobre o romance. Nossa, a fúria dele. As consequências. Tudo mostrando a força da tradição, né? Da ordem social que ele tanto defendia. Mas também a fragilidade dessa ordem diante do amor, da liberdade. E não podemos esquecer da Rosa, o grande amor do Esteban. A morte dela o transforma profundamente. O impulsiona a construir Las Três Marias. Mas será que ele realmente superou a perda? É como se ele carregasse a culpa, sabe? Transferindo a dor para a construção de um legado. E a cena da morte da Rosa. Por envenenamento acidental, né? E a Clara procurando a cabeça da mãe. Que cena. Intensa demais. A Allende mistura o trágico com o fantástico de um jeito. Impressionante. Puro realismo mágico. É como se tudo fosse possível, né? Realidade e fantasia. De arrepiar. E por falar no realismo mágico, o vô do tio Marcos. Com aquela máquina voadora. O Barabás. Aquele cão gigante. Elementos fantásticos que enriquecem a história. Nos transportam para outro mundo. Um mundo mágico onde a lógica Se dissolve. Exatamente. É. Como se a Allende dissesse, olha, a realidade sozinha não basta para explicar a vida. É preciso ir além. Abrir-se para o inusitado, pro mágico. Concordo plenamente. Nesse universo mágico surge a Alba, a neta do Esteban. Uma menina que cresce sob a influência da avó, a Clara. E do tio Nicolau, né? Com toda a sua excentricidade. Ela representa uma nova geração, mais livre. Mais conectada com o sobrenatural. Mas ainda carregando as marcas do passado. A infância dela é moldada pelas mulheres da família. É como se ela herdasse a força da Clara, a sensibilidade da Blanca, E, ao mesmo tempo, tivesse que lidar com o legado do Esteban. com a sombra do patriarcado. Exatamente. E essa dualidade se intensifica quando ela se apaixona pelo Miguel. Ué, jovem revolucionário. A paixão os leva a se refugiar na cave da casa. Um lugar cheio de simbolismo, de mistérios. E, enquanto isso, o país é tomado por um golpe militar. Mudando a vida da Alba para sempre. A cave, que guarda segredos, lembranças, Se torna o refúgio deles. como se buscassem abrigo da tempestade. Ao mesmo tempo, mergulhando na história da família. E é nesse contexto de repressão que a Alba é presa. Que situação. Um reflexo da história se repetindo. Ciclos de opressão, E o Esteban, desesperado. busca ajuda da Trânsito Soto, Uma antiga paixão. que se tornou uma poderosa cafetina
Que encontrem. mostrando a complexidade das relações. O passado sempre volta. De forma surpreendente. Essa busca por liberdade, por romper com tudo, está presente em vários personagens, né? Ah, com certeza. Não só na Alba. A Clara, por exemplo, Desafiando as convenções, né? com seus dons, sua maneira de ver o mundo, e a Blanca também. Lutando pelo amor, mesmo com todos os riscos. E a forma como ela lida com a fúria do pai. O exílio? Nossa, que força. Ela não se deixa bater, né? É como se a Lindy mostrasse que... A opressão não consegue apagar a chama da liberdade, do amor. da busca pela felicidade. E a relação da Blanca com Esteban. Que coisa complexa, né? Pai e filha. Amor, medo. Respeito, discordância. Uma mistura de sentimentos. E a Clara no meio disso tudo, Tentando apaziguar. mediando. Sempre forte, né? A Clara é um farol, né? Iluminando a família. Com sabedoria e gentileza. E seus dons, claro. Representando a força do feminino. A capacidade de amar, perdoar. Mesmo diante de tanta dor, tanta injustiça. E a Lindy mostra que a força da Clara não tá na imposição, Mas a sutileza. na sensibilidade. Em ver além das aparências. Ela toca a alma das pessoas, sabe? Até a do Esteban. Endurecida que seja. Falando nele. Que personagem controverso, né? Tão humano. Com todas as suas contradições. Capaz de atos cruéis. Como com os camponeses? Mas ao mesmo tempo, Amor pela família. pelos netos! Essa complexidade que o torna tão fascinante. Não é um vilão de caricatura. Mas um homem marcado pelas experiências. Pelos traumas. Pelas crenças da época. E além de nos faz pensar, será que a gente pode julgar alguém só pelos atos? Sem levar em conta o contexto, a história. Sem dúvida. Uma reflexão sobre a natureza humana. A dualidade. E o realismo mágico intensifica tudo isso. Criando essa atmosfera única. O sobrenatural no dia a dia. É como se a Indy dissesse, vai além do que você vê. Se abre pro mistério, pra magia. Existe em todo lugar. E essa magia se manifesta de tantas formas. Os dons da Clara. O voo do tio Marcos. As premonições. Os espíritos. As histórias fantásticas. Tudo contribui para criar esse universo. Onde tudo é possível. A lógica se dissolve. E o encantamento toma conta. E nesse universo a morte não é um fim, né? É uma transformação. Uma passagem. A Clara, por exemplo. Lidando com a morte dos pais. Conversando com os espíritos. Acreditando na alma. É uma visão que desafia a gente, né? A questionar nossas crenças. Sobre a vida, a morte. O que existe além. E aí vem a ditadura. Impondo terror, opressão, Com medo, perseguição. violência. É como se a realidade brutal invadisse o mundo mágico da família. Criando uma tensão enorme. Um conflito. Entre a esperança e o desespero. E a Alba no meio disso tudo, Se torna ainda mais emblemática. representando a continuidade, A força da nova geração. a resistência, Ela herda a força da Clara. a sensibilidade da Blanca. A rebeldia do Pedro III. E mesmo com a tortura, A prisão, a violência, ela se agarra à esperança, a crença num futuro melhor, ao amor que a une ao Miguel, e o reencontro do Esteban com a Tránsito Soto. para libertar a Alba, Que cena emocionante. o passado e o presente se encontrando. A complexidade das relações. Culpa, redenção. Compaixão. É um momento catártico para Esteban. Ele que sempre se viu como poderoso, Ele consegue se curvar. reconhecendo sua dívida, Sua fragilidade. em unanimidade, E encontrando a redenção. uma compaixão. Perdão. Essa cena mostra que Mesmo com os erros do passado, é sempre a chance de recomeçar, buscar redenção. construir um novo futuro. E nesse futuro, A Alba, com sua força, esperança. um farol, Um símbolo da resistência. essa capacidade de superar, E construir um caminho de luz. mesmo no meio da escuridão. E a gente não pode deixar de falar da morte do Pedro III Garcia. Nossa, sim. Agora um poeta, ou revolucionário reconhecido, Um momento difícil. doloroso. A chama da esperança. Apagada pela violência. É como se a ditadura mostrasse sua força bruta. Mas a Randy, ela nos mostra algo mais. O quê? A morte de um idealista não significa o fim da luta. É verdade. A comoção no funeral dele. Os poemas, As ideias. semente da mudança. Estava plantada. Exato. E o final da obra, com a Alba grávida, escrevendo a história da família. É um recomeço. Um sopro de esperança. A Alba reunindo as memórias, transmitindo a história. Prosseguindo o legado.
tecendo um novo futuro, Costurando as feridas do passado, mantendo viva a memória dos que lutaram. por um mundo melhor. É a sensação que fica. É que, apesar de tudo, A vida segue. a esperança renasce. E a luta, Por justiça. liberdade. Nunca será silenciada. A Casa dos Espíritos é uma obra. Rica em detalhes, Simbolismos simbolismos insecáveis. inesquecíveis. Uma viagem Por um universo mágico. que nos faz pensar Na história, na política nas relações. e nos mostra O poder da literatura. e transformar A conectar. com a nossa humanidade. E para você que está acompanhando a gente, qual a mensagem que a Casa dos Espíritos te deixa? Que reflexões essa obra provocou? Qual personagem te marcou? Conta pra gente. Compartilhe suas impressões. Adoraríamos saber o que te tocou, o que te fez pensar. É isso, pessoal. Esperamos que tenham gostado dessa viagem pela obra da Isabel Allende. Lembrando, o link para adquirir o livro está na descrição do episódio. Até a próxima aventura. Aqui na Odisseia Textou. Tchau. Tchau.